o obrigado Dorival serve também para o Fabrício Bruno, certo? Porque o Fabrício Bruno estava nas primeiras, como titular da seleção brasileira, nas primeiras convocações contra Inglaterra e Espanha. Ia ser negociado, não foi, ficou e meteu de chifrada ontem de cabeça o gol da vitória. É verdade. Jogador importante. Mas vinha jogando mal, né? Vinha jogando mal, ontem meteu um gol. Agora, só que faltar vocês quererem que, além dos Bielsa levar 4, o Chile levar 1, o Dorival leva esses 2 caras do Flamengo para 0-0. Vocês estão dizendo que o Dorival foi bonzinho. Vocês estão insinuando que o Dorival ajudou o Flamengo. Foi bonzinho com o Flamengo. Dorival foi bonzinho com o Flamengo. Sacanagem, pô. Dorival foi bonzinho com o Flamengo. Do Flamengo. A preocupação com o Flamengo é um negócio impressionante. Tem gente que está desesperada porque o Flamengo está dando muitos pontos quando não era para ganhar. Era para perder. Não falei você, falando geral. Era para perder ponto e está ganhando. Entenda. Agora a preocupação que o Dorival não convocou. Cara, a convocação foi há mais de um mês. Não. Há um mês. Aí voltou a pauta da convocação. Ou seja, quando o Flamengo não está perdendo ponto, se o Dorival convocasse o Pedro, não faria um gol. Se convocasse o Fabrício, não faria um gol. Pô, tá ficando engraçado isso aqui. Caraca. O Mauro ficou bolado mesmo, né, cara? O Mauro, ele arranja umas brigas assim de vez em quando de graça. É engraçado. Não, informação. O Dorival convocou na primeira lista dele o Fabrício Bruno e o Ayrton Lucas. O Fabrício Bruno foi titular da seleção brasileira. Na lista dele. Foi no campo. Era uma não tinha todos os jogadores que ele levou. Era uma possibilidade. Ele levou Militão? Só estou dizendo que ele não foi convocado. Ele levou Militão? O Dorival maltratou, Trajano. O Dorival maltratou mesmo. Ele levou o Militão na primeira? Não, mas na verdade ele convocou. Mas agora levou o Militão. Você prefere o Militão ou o Fabrício? Militão mil vezes. Fabrício? Então você concorda com o Dorival. Caraca. Os destaques do Flamengo durante a Copa América. O Gerson, com um gol e 2 assistências, acho que mais também do que os números da atuação, né, o contexto dele nos jogos. O Luiz Araújo com 2 gols e 3 assistências. E o Pedro, que é chover no molhado, 3 gols e 3 assistências. Eles atuaram nas 6 partidas no período. Me chama muito a atenção o Gerson, né? Porque o Gerson é aquele cara que sai como um deus, né, do Flamengo. Ele volta com a expectativa do mesmo deus e não foi. E aos poucos a gente tem visto esse Gerson, que é muito influente no jogo, sendo muito influente com a camisa do Flamengo, Marra. Sim, e o interessante é que a gente não conseguiu ver juntos, bem, em momentos bons, Gerson e De La Cruz. É verdade. Muitas vezes a gente vê o De La Cruz cresceu, nossa, como ele assumiu a responsabilidade de conduzir o time desde lá de trás. Não tinha o Gerson, estava fora. E aí o Gerson assume a bronca e vai muito bem. E esses 2 jogadores jogam no mesmo time, que é a folha de pagamento do Flamengo. Então acho que o Flamengo ainda vai crescer bastante na competição e hoje já é o líder de forma isolada do Campeonato Brasileiro. Pedro, que aparece ali. Gente, o Pedro deve ser hoje, eu posso estar esquecendo de alguém, Pedro deve ser o jogador mais importante do futebol brasileiro, né? Aqui, o melhor atacante, pelo menos ele é. É incrível como ele é. O melhor atacante que já responde muito pelo que é o que a gente aqui no Brasil gosta de futebol, né? Ele vai bater 50 gols no ano, se mantiver essa média, né? E a gente tá agora, exatamente no meio do ano, e ele não para de fazer gol. Não para. E ele cresce tecnicamente, a gente tá vendo ali o lance, né, dele tentando dar uma assistência, né, pro Luiz Araújo, um toquezinho de primeira. O lance do gol é a presença dele, porque muito jogador ali dá uma penteada, tal. Ele não, ele sabe a passada que ele tá, ele sabe onde tá o Anderson. Parece que ele dá até um pulinho assim na caminhada, né, para chegar na hora certa. Pra chegar perfeito na bola, né? Inteiro na bola. É incrível como esse cara tá sobrando no futebol brasileiro, né? E assim, mas me chama a atenção, Mário, o Luiz Araújo. Porque como a Mari Spinelli falou, o Gerson ele já estava bem, não estava? Tá. Já estava. Melhorou, concordo que melhorou. Sim. O Pedro faz gol desde o começo, desde que nasceu. Provavelmente. E o Luiz Araújo era quem tinha perdido espaço no time e voltou. E ele tem sido importante também. Eu ia destacar ele também. E é curioso porque, assim, o Tite, ele tenta... ele até que insiste um pouco, algumas partidas com o Luiz Araújo de um lado, né, e o Cebolinha do outro, nessa intenção de ter os, entre aspas, 2 pontas para utilizar muito esse corredor, os 2, né, de cada lado.
E aí, depois, uma outra configuração, enfim, o Luiz Araújo ele acaba perdendo espaço. Mas, para mim, é muito marcante a partida que ele entra contra o Amazonas, que o Flamengo venceu de 1-0, o jogo da volta, que o jogo estava de uma lentidão absurda, o Flamengo pouco produzia, pouco acelerava a partida, e a entrada do Luiz Araújo dá isso para o jogo. Ele entra no minuto 68, o gol do Pedro sai 10 minutos depois, assim, e ele entra, já tem uma finalização, ele dá um outro ritmo. Que campanha do time do Tite. E o Flamengo é líder no modo Tite. A nação rubro-negra está começando a entender o Tite. É um modo competitivo. Show até tem, mas não vai ser toda hora. Pelo contrário, em poucos momentos. Mas é uma equipe competitiva, é uma equipe aguerrida, é uma equipe que não desiste e uma equipe eficiente, que luta até o final. Comprometida. Aliás, essa palavra é muito importante. Comprometimento. O elenco do Flamengo está mostrando agora com o Tite algo que muitas vezes com treinadores anteriores pós-Jesus deixou de mostrar em muitos momentos. Comprometimento. O Flamengo está comprometido. Um lance que está rendendo muita polêmica, porque realmente na disputa com o Gerson, a bola bate na mão do jogador do Cruzeiro. A arbitragem, se quisesse, poderia ter anulado o gol do Matheus Pereira, mas a equipe do VAR achou melhor não fazer isso. O lance seguiu e o Matheus Pereira, com a qualidade que tem, é um grande jogador, fez um belo gol para o Cruzeiro e empatou o jogo. O Cruzeiro, na maior parte, ele acabou sendo o melhor no primeiro tempo. Ganhou o meio-campo. O Matheus Pereira teve... Não entendi por que o Tite tirou o Léo Ortiz e colocou de novo o Alan desde o início, porque o Léo Ortiz ele se encontrou ali no meio-campo. O Alan entrou bem durante os jogos, mas o Alan hoje mostrou que, atuando desde o início, ele ainda está com um problema para acompanhar o ritmo. Ele não conseguiu conter o Matheus Pereira. A partir do momento que o Léo Ortiz entrou no segundo tempo, o Matheus Pereira teve mais dificuldade, porque o Tite encheu mais o meio-campo, tirou os espaços do Matheus Pereira. Mas o jogo continuou muito disputado no Maracanã. O Flamengo, de novo, não fez uma partida brilhante tecnicamente. Tem muitos jogadores aí que estão cansados, que estão jogando na base da raça, que estão até mesmo machucados, né, se superando. Mas o Flamengo está jogando com muito aguerrimento, com muita força, com muita disposição. E o gol da vitória do Flamengo é outra marca do Flamengo do Tite, do modo Tite acionado. Bola parada, jogada treinada, jogada combinada. O desenho da jogada é nítido que aquilo ali foi trabalhado, foi treinado. Pela movimentação do Fabrício Bruno. O Luiz Araújo colocou a bola no ponto. Ele já sabia que o Fabrício Bruno ia aparecer ali, que ele ia se deslocar e ele ia entrar próximo ao bico da área para cabecear. Jogada treinada, jogada trabalhada. A bola parada tem feito muitas vezes diferença a favor do time do Flamengo nos jogos. E foi o que aconteceu mais uma vez. O Flamengo é disposto a comentar essa vitória, que foi uma grandíssima vitória. O Cruzeiro não é um time vagabundo. E vai ficar ainda mais forte depois que abrir a janela no dia 10 de julho, daqui a pouquinho tempo, daqui a 10 dias, na verdade, e estrear aquele time inteiro de reforços que o Pedrinho, dono do supermercados BH e atual também dono do Cruzeiro, comprou para reforçar a equipe e disputar o título brasileiro. Até sobre esse aspecto, foi importantíssima essa vitória, porque com essa vitória, o Flamengo aumentou a sua distância para o Cruzeiro. Se por acaso esse jogo tivesse sido empate, por exemplo, o Cruzeiro estaria mais próximo. E se o Cruzeiro tivesse ganhado, então, nem que digo. O Flamengo agora tem 27 pontos e o Cruzeiro
caiu para 7º lugar, tem 20. Se o Flamengo perde para o Cruzeiro, o Flamengo estaria com os mesmos 24 e o Cruzeiro estaria com 23. Olha só a situação, como poderia ser muito mais complicada. Então, foi uma vitória importantíssima. E acho que, sim, ele jogou bem. Mereceu. Houve momentos em que foi dominado pelo Cruzeiro, sim. Principalmente, vamos assim dizer, da metade para o final do primeiro tempo. Foi um momento que o Flamengo fez 1-0. O Flamengo chegou a ter mais 2 chances claras de gol. Uma o Lohan decidiu mal, e a outra o Luiz Araújo entrou batendo de perna direita e mandou na lua. Mas, a partir daí, parece que diz assim, bom, estamos com o jogo controlado, tá? E aí o Cruzeiro, até esse excelente jogador, esse Marco Teixeira, meteu o gol de empate. Era o dono do meio-campo. E aí, o Tite mexeu bem no intervalo. É importante reconhecer isso. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Ai, meu Deus, a minha Cid resolveu conversar comigo. Cid, eu não quero papo com você, sossega. Aí o Tite mexeu bem, porque o Lohan estava mal. O Lohan não vem bem nos últimos jogos. Ah, ele é pereba? Não, ele não é pereba. Ele é um ótimo jogador. Mas ele não está conseguindo manter o nível que ele mostrou, por exemplo, no jogo com o Corinthians. Essa sequência de jogos em que eu esperava que ele se firmasse definitivamente, não é isso que está acontecendo. Ele está prendendo demais a bola, ele está fazendo questão de sair driblando 2, 3 no campo do Flamengo, o que é um perigo. Uma coisa é você tentar driblar 2, 3 perto da área do adversário. Outra coisa é você querer sair, como ele tentou sair hoje, driblando 2, 3 no campo do Flamengo. Perdeu a bola e armou um contra-ataque. Então, eu acho que o Tite viu muito bem essa questão e resolveu tirar o Lohan. E aí eu acho que ele teve uma sacada de bom treinador. Eu, por exemplo, que não sou treinador, teria tirado o Lohan e colocado o Matheus Gonçalves, que faz essa função do Lohan também. Nas vezes em que ele entrou no profissional e jogou bem, foi na direita. Mas ele sabe, e ele jogou na base nessa função que o Lohan estava exercendo. Eu teria feito essa mexida. Mas o Tite viu um pouco além. E o Tite foi e tirou o Lohan e botou o Léo Ortiz. Para que o Tite botou o Léo Ortiz? O Tite botou o Léo Ortiz para vigiar o craque do Cruzeiro. Para vigiar o nosso bravo. Eu ainda estou confundindo o nome dele às vezes. Matheus Pereira. No que ele botou o Léo Ortiz em cima do Matheus Pereira, não é que o Matheus Pereira sumiu, até porque ele é um grande jogador, mas ele passou a ter muito mais dificuldade. No finalzinho do jogo, até o Léo Ortiz fez uma falta, achei que desnecessária, afobada no Matheus Pereira, que deu ao Cruzeiro, praticamente no último lance da partida, uma falta perigosa próxima da área. Né? Mas aí o cara deu uma bomba, bateu na barreira, foi para escanteio, bateu no escanteio, a bola sobrou para o Verton, que entrou bem o Verton. Entrou bem o Verton. Ágil, brigando, sem medo de enfrentar os caras, saiu driblando a opção de gente pelo meio do campo, entrou muito bem. Bruno Henrique levou mais uma pancada no tornozelo. E não acho que o Bruno Henrique tenha jogado mal hoje. Acho que o Bruno Henrique se esforçou demais, ajudou muito na marcação, e no ataque ele deu um cruzamento que por pouco não virou gol, é porque o Gerson e acho que o próprio Pedro chegaram atrasados, e depois deu um chute bonito também, que foi para fora, mas foi perto do ângulo do goleiro do Cruzeiro. Mas ele levou mais uma porrada. O Bruno Henrique, gente, é importante que vocês tenham consciência disso. O Bruno Henrique está jogando no sacrifício. Aquele tornozelo dele está baleado. Ele só voltou para jogar esse jogo porque o Flamengo não tinha ninguém para botar no lugar. Botou o Vitor Hugo no jogo anterior e não deu certo. Apressou a recuperação do Bruno Henrique e colocou-o para jogar na ponta esquerda. Acho que ele cumpriu razoavelmente o papel. Claro que ele está a anos-luz do Bruno Henrique que nós conhecíamos e aí, sabe, era ídolo. Claro que ele está. Talvez ele, provavelmente, nem talvez, provavelmente, ele nunca mais vai ser aquele jogador. Mas ele pode ainda ser um jogador muito útil. Ele pode ainda ser um ótimo jogador, um bom jogador, pelo menos.
Mas ele tem que ter sequência e ele tem que não estar machucado. Ele está jogando machucado. É uma pena, porque se ele não tivesse machucado, essa sequência sem o Cebolinha seria perfeita para que ele tentasse deslanchar. Mas ele está machucado. Ele está com esse tornozelo bichado já, ó. E hoje ele acabou se machucando, o Tite tirou, e achei a colocação do Verton uma ótima sacada. Um jogador estilo Paulo Nunes, guardadas as devidas proporções, é claro. Paulo Nunes se transformou num grandíssimo jogador. Campeão de Libertadores pelo Palmeiras, pelo Grêmio, enfim, pintou e bordou. Mas, e campeão brasileiro pelo Flamengo, é bom não esquecer, o Paulo Nunes estava no elenco de 92, o elenco do Nélio, do Júnior Baiano, do Djalminha e essas coisas todas, com o Júnior, nosso maestro Júnior, de mentor da turma toda no meio-campo. Mas o Verton entrou muito bem, cara, porque o Verton entrou com fogo no rabo, correndo, entrando para cima dos caras, disputando, dividindo. Foi fundamental que o Verton entrasse tão bem, porque senão o Cruzeiro ia avançar, como já estava avançando no primeiro tempo, direto por aquela ponta direita, e deixando o Ayrton Lucas em maus lençóis. Resumo da ópera, acho que o Flamengo jogou bem, ainda com alguns momentos de instabilidade, mas, repito, o Cruzeiro é um bom time, ainda não é um timaço. Não sei nem se vai virar um timaço quando entrarem todos os reservas. Mas, pelo menos, vai chegar o Caio Jorge, que é um centroavante que, pelo menos na época do Santos, prometia muito. A vitória do Flamengo acontece em mais um jogo que o SofaScore mostrou, e você vê aí, menos posse de bola, menos finalizações, porque tem sido um time mais pragmático. O Flamengo está muito desfalcado, gente. E esse é o ponto que deveria ser muito valorizado e destacado pela mídia. Como é que pode? Mas o elenco é muito forte, mas são desfalques pesadíssimos, porque você tem lesões, como de Cebolinha, por exemplo, que são acrescidas aos desfalques forçados por um calendário ridículo. Todo mundo deveria estar batendo fortemente nesse calendário, isso não existe. Mas, de repente, a crítica ela vai variar de acordo com o clube, né? Sei lá como é que as coisas funcionam na cabeça das pessoas. O fato é que o calendário é absurdo, o Flamengo é o time mais prejudicado, outros são também, como o Inter, como o Atlético, o próprio Palmeiras, perdendo jogadores importantes, mas o Flamengo é o mais prejudicado. E tem conseguido manter o pique da remada e a liderança do campeonato mesmo assim. Isso é um feito e tanto do Tite. Para isso, ele tem sido mais pragmático, o Flamengo faz um gol, costuma recuar, chamar o adversário, tenta sair em velocidade e até consegue criar algumas jogadas. Bem, é uma estratégia diferente daquele Flamengo de imposição, de posse de bola que o torcedor se acostumou a ver. O Flamengo completo, com jogadores todos à disposição, imagino que o Tite tem um time de mais posse e mais domínio. O Flamengo do Jesus não era tão posse de bola também não, hein? Tinha posse, mas não era a sua prioridade. O Tite, nesse aspecto, tem até uma leve semelhança, né? Ele não trata a posse de bola como um fator fundamental do jogo. Ou seja, eu posso ter mais posse ou ter menos posse e controlar a partida de diferentes maneiras. O que eu acho bem interessante. Como eu sempre digo, o importante no time de futebol não é jogar, ser proibido de jogar assim o assado, é ter diversidade de jogo. E se você tem bom material humano, você tem que, por obrigação, apresentar algo mais do que um jogo reativo. Essa é a minha filosofia, a minha forma de pensar. Quem me acompanha sabe disso. Mas o fato é que, apesar da vitória importante, merecida, o Flamengo nem jogava melhor que o Cruzeiro, mas aproveitou as chances criadas, fez um gol de bola parada, porque trabalha muito bem esse tipo de jogada no momento que o Cruzeiro até estava melhor no jogo, e mereceu vencer, porque soube usar as armas, soube superar as adversidades, o desgaste pesado que o time vem sofrendo com tantos desfalques, porque se você não tem os titulares, os reservas são mais acionados. E você tem menos reservas à disposição. E os outros titulares importantes não podem sair do time nunca. Caso do Gerson, de Pedro, jogando quase sempre 90 minutos. Então, é acumulativo o desgaste. Não é fácil. O Flamengo enfrentando muitos problemas, muitas dificuldades, como era esperado. E já percorrido de 9 jogos, 6, 2/3 desse período, estar na liderança é um feito e tanto. Mas, vira e mexe, querem falar de outras questões. Esse jogo teve 2 questões de arbitragem. Uma do gol do Cruzeiro. O Lucas Silva conduz a bola com a mão quando ele cai ao solo junto com o Gerson e a jogada poderia ser paralisada ali. O VAR, se quisesse, voltaria até aquele lance e indicaria para o árbitro revisão e talvez até o gol o belo gol até do Matheus Pereira fosse anulado. Eu não gosto desse negócio de ficar voltando muitos minutos para o VAR refazer a jogada. Mas não é o que eu gosto que está em jogo aqui, está em discussão, e sim o critério. Ora, isso é tratado dessa maneira, com esse rigor, volta tudo e vai anula a jogada, e ora não é. Esse é o problema. Qual é o critério? Não tem critério, né? Mas o pênalti mal marcado pelo árbitro Braulio a favor do Flamengo no segundo tempo foi corrigido pelo VAR. Não teve pênalti, não houve pênalti. Ele errou. Quando ele viu o Ayrton Lucas cair e o braço
batendo na altura do pescoço, foi o Robert, do jogador do Flamengo, ele, na hora, marcou o pênalti. Depois, revendo por recomendação da Daiane, né, a árbitra de vídeo, ele viu lá que não foi, de fato, o pênalti. Eu concordo plenamente que não foi, acho que o VAR foi correto e cancelou. Então, que Varmengo é esse? Que Varmengo é esse? Por que isso é mais destacado, muitas vezes, do que o jogo em si, a estratégia do Cruzeiro, o bom jogo do Cruzeiro, o bom jogo do Flamengo, a boa partida do Maracanã? Os times tentaram um ataque, tentaram a vitória, cada um com a sua estratégia, mudando de estratégia durante o jogo. Foi uma boa partida. Aí, o que vale é falar do pênalti. O que vale é ficar destacando o momento em que o árbitro cometeu um erro, mesmo tendo voltado atrás. Ou seja, parece mesmo que o fato do Flamengo estar liderando o campeonato mesmo assim está incomodando demais. Está incomodando a barbaridade. Tem gente que está ficando desesperada. Tem muito campeonato. Sabe lá o que vai acontecer? Né? Ou seja, é como se as pessoas contassem com o seguinte: o Flamengo vai despencar nesse período da Copa América e isso vai ser bom para o campeonato, vai ser bom para o meu time. Opa, vou ter chance. Parece isso. Não está acontecendo. Pode até acontecer, faltam 3 jogos. Pode o time tropeçar nesses jogos, perder pontos e cair para terceiro, quarto, para quinto lugar. Mas até aqui tem sido excelente o desempenho. E acho, repito, que nem precisa ser líder. Se ao final desse período de Copa América o Flamengo conseguir ficar perto do líder, já será excelente negócio. E até agora